Tudo bem? Tudo ótimo, ainda mais agora, retomando, fazendo live com essa profissional que eu admiro. Mulher engajada, sempre estudando, sei de muitas palestras em relação ao papel da mulher, tu faz muito, estuda muito sobre isso. E, além de tudo, minha amiga, com quem eu adoro conversar. Como é que não ia estar tudo bom? Ai, que coisa boa, também adoro conversar contigo. Dani, olha só, acho que acredito que não teria um tema melhor para a gente falar essa semana, né, em que se comemorou o Dia Internacional do Amor, né? E ontem foi o Dia dos Namorados em vários países por aí, né? Embora no Brasil seja o dia 12 de junho, né? Claro que é importante a gente esclarecer que nós vamos falar hoje sobre o papel do novo amor, né? Porque o novo amor, porque nós convivemos com várias mulheres que são divorciadas, muitas delas têm os seus pacotinhos, ou seja, seus filhos, né? Uhum. E muitos homens se assustam com o fato das mulheres já terem filhos, como coisa que a gente vai pedir para eles criarem, né? Os nossos Exato, filhos. exato. Só uma observação. Mas por que que eu digo isso, né? Porque a gente sabe que tem algumas mulheres e homens que optam pela extraconjugalidade, ou seja, optam por exemplo, a mulher se divorciou e acaba se envolvendo com um homem que é casado, que tem um relacionamento. Então, assim, a live de hoje não é para esses casos, né? A gente respeita quem tem essa opção, mas particularmente, pelo que eu te conheço, né, não, não é o nosso caso. Eu, pelo menos, eu não faço para as outras pessoas o que eu não gostaria que Exato, fizessem para mim, exato. né? Então, eu não me envolvo nesse tipo de situação, até porque eu vejo que é uma situação que não deixa de levar a um certo tipo de violência, né? Claro, o Uhum. que que essa advogada quer falando numa live desse tipo? Parece mentira, mas a quantidade de mulheres que comentam sobre coisas que eu posto, porque muitas mulheres não têm coragem de postar, mas ficam felizes por ver que alguém está falando aquilo que elas gostariam de falar e não fala. Então, assim, eu acho que a gente podia. E daí, durante a live, a gente pode pincelar algumas situações, de repente, que podem parecer, que podem fazer um meio-campo com direito, né? Mai, querida, só antes da gente de fato entrar no bate-papo, eu lembrei de uma coisa que eu esqueci de te pedir no início. Olha só, já cheguei dizendo quem era, mas eu esqueci, embora nós já tenhamos feito várias lives juntas, e eu vou responder por ti. Sim, advogada pode e deve, porque vocês também têm uma acolhida que muitas vezes vocês têm que, têm que ter uma visão um pouco psicológica, ou muito, vocês são um pouco psicólogas das clientes de vocês também, na hora que acolhem, na hora que entendem, vocês escutam muita coisa. Além de sermos, a gente tem a prática profissional e a prática pessoal, que nós também somos mulheres divorciadas, estamos, né, nessa fase, a gente se conecta com outras mulheres muito facilmente. É. Então, só que antes de tudo, a gente tem que lembrar que, embora nossas várias lives, tem muita gente nova que chega, que nos acompanha e que não conhece as duas. Então, eu gostaria que tu te apresentasse Ah, tá um ok. pouquinho mais além do que eu já falei. Tá, o meu nome é Maiaja, eu sou advogada, eu sou mãe de um menino de 10 anos, sou divorciada. Tenho algumas amigas que estão na live, como a Bruna, essa linda, que é muito suspeita, né? E eu estou presidente da Comissão da Mulher Advogada da OAB Subseção em Passo Fundo, e eu estou coordenando um grupo de trabalho da Comissão Estadual da Mulher Advogada, grupo de trabalho em defesa das mulheres. Eu também sou sócia de um escritório de advocacia aqui em Passo Fundo e com sede em Passo Fundo, filial em Porto Alegre, né? E tenho, como eu disse, eu tenho amigas muito queridas que estão nos prestigiando nessa live. Acho que é isso.
Mai, querida, só o que tu já falou de todo o contexto, e mais esses grupos em especial, esse teu engajamento já te dá total autoridade para falar sobre o tema. Obrigada, obrigada. Dani, eu posso começar, então? Vai, Eu vai. tava pensando, né? E quando a gente fala em o papel do novo amor, como eu falei, a gente não vai falar de relações que envolvam essa conjugalidade, porque daí seria outra situação, né? Então, a situação que a gente vai falar hoje é a mulher e o homem que chegaram a uma certa idade, ou a mulher e mulher, ou o homem e homem, enfim, mas o casal chegando a uma certa idade e tendo filhos ou não, resolveu, se encontrou, né? E tem histórias, tem os seus passados, enfim. Então, assim, o que que eu pensei, o que que eu queria ver, né? Eu tô lendo um livro do Bauman sobre amor líquido. Uhum. E embora eu não me acerte muito com essa sociedade do isso aqui não é bom para mim e troca, né? Eu procuro para o meu filho passar alguns valores. E um dos valores é que é importante o relacionamento com respeito. Claro que você não vai ficar num relacionamento se nesse relacionamento não existe respeito, né? Mas eu acredito que assim, hoje em dia tá tudo muito fácil, né? Aquela coisa, a lei da Muito. oferta e da procura. Ah, não gostei dessa mulher, eu tô saindo com essa mulher. Ah, essa mulher tem filho? Não, vou para a próxima. O mercado tá com muita oferta. Ah, não gostei desse cara aqui, ele usa sapatênis. Vamos pro próximo, né? Mas assim, pensando nisso, nos valores que a gente passa para os filhos, enfim, a primeira pergunta que eu queria te fazer é: qual é o impacto na vida das crianças, dos filhos, da gente ficar naquele rodízio de amores? Por exemplo, hoje eu apresento um namorado para o meu filho. Daqui 6 meses eu termino com esse namorado, espero uns meses ali e já apresento outro. Daí um tempo eu já apresento outro. Enfim, ao final de 3 anos eu já apresentei 3, 4 namorados para Uhum. ele. Qual é o Uhum. impacto disso na vida das crianças, né? Eu, particularmente, nunca apresentei namorado nenhum pro meu filho, mas Olha só, mas vamos saber, eu, né? eu até já apresentei, eu tô há 7 anos e meio divorciada, apresentei uma pessoa, mas com todo o critério, depois de anos, ali namorei 3 anos e meio. Então, e mesmo assim eu sei o impacto quando há o rompimento Exato. depois e os filhos já estão apegados com essa pessoa, já começa por aí. Bem, é inevitável a gente falar, ainda mais duas amigas, falar de algumas situações pessoais. E eu acho que é válido também ficar botando muita pose. A gente não é só um papel na vida. A gente é profissional, a gente é mulher, a gente é mãe, a gente é amiga, enfim. Então, acho que esse momento de troca vale para isso também. Maiaja, seguinte, só vou confirmar o que tu falou. Nós vamos, amor é amor na sua mais ampla, seu mais amplo espectro, mas nós vamos focar Tá. amor entre pessoas em que pelo menos um, só reforçando o que tu falou, em que pelo menos um dos dois, esse casal já casou, divorciou, tá? É bem focal e que ambos são livres, sem impedimentos, não a critério de julgamento, mas Isso. é o nosso foco aqui, independente da orientação sexual ou afetiva da situação, tá bom? Mas, querida, seguinte, sim, sim, as relações estão, como Bauman diz, líquidas, fáceis, a demanda é grande, as Exato. pessoas esquecem que para escolher algo tem que abrir mão de tantos alvos, Exato. e o povo, às vezes eu vejo o pessoal até com uma coisa meio adolescente, adultos adolescentes. Isso. Eu quero fazer de novo uma live sobre isso, que eu tentei fazer, deu um problema técnico e não deu certo, mas adultos adolescentes que não conseguem escolher, se decidir. Então, eu tô com esse copo, com esse cálice. Gostei. Ah, mas aquele é um pouquinho, tem um douradinho que eu gosto mais. Entende? O povo não está conseguindo escolher, abrir mão, e isso impacta nos relacionamentos e na vida dos filhos. O Bauman até Bom, fala, Dani, que as pessoas querem comer o bolo sem cortar o bolo. Só que isso não existe.
Isso não existe. Para te ter um relacionamento, tu vai ter que abrir mão das outras oportunidades, digamos assim, né? E tá tudo certo. E aí tu vai balançar, botar na balança o que que é melhor. Eu quero ter um relacionamento, então na hora que eu disser eu quero, eu tenho que olhar se esta pessoa tem conexão comigo, se está tudo certo, bom, então eu vou ver o que eu estou disposta a abrir mão para estar ali. Então, acho que o buraco é mais embaixo, mas acho que já vem antes de estar no relacionamento. Uhum. É tu escolher estar no relacionamento. Outra coisa, quanto aos filhos, tá? Sim, sim. Esse troca-troca de parceria que eu tenho visto toda hora, todas vemos, a gente sabe disso, e são as mães, os pais, seja quem for, ficam apresentando novos parceiros, dá um nó na cabeça dos filhos, provoca neles a visão de que tudo é efêmero. Não esquece que a gente aprende com os pais da gente pelo exemplo. Então, se meus pais não se comprometem em relacionamentos, o que é que eu vou aprender? E mais, e mais. Pensa assim, hoje meu pai ou minha mãe, o genitor, apresenta um parceiro, Uhum. uma parceria. Tá? Isso. Vá que crie vínculo com essa criança. Aí, dá um mês, 3 meses, 6 meses, esta pessoa sai da vida dessa criança, porque o ideal é que quando acaba, não tem que permanecer na vida da criança, salvo exceções, né? Mas ainda mais esses mais efêmeros. Uhum. Dali a mais 2, 3 meses, aparece outra pessoa. Daí dali um mês sai. E assim sucessivamente. Tu não acha que, além das frustrações muito grandes e constantes, a criança não vai também introjetar que é um risco se apegar, porque ela vai sofrer a cada vez que se apega e não tem a tendência de se proteger de apegos, além de ver como todas as relações como efêmeras? Essa é a preocupação também, né? Porque se de um lado ele vai. Que imagem a gente vai estar passando para o filho, né? Quer dizer, não, não deu certo com um, vamos com o outro. Quer dizer, tudo vira tão banal. De outro lado, tem essa questão do sofrimento da criança. Porque assim, de repente a mãe tinha um namorado super legal, que se dava super bem com Uhum. a criança, ou o pai tinha uma namorada com a qual a criança criou um vínculo muito legal e se rompe. E se isso acontece uma, duas, 3 vezes, a criança vai pensar o quê? Não, eu não posso criar o vínculo, porque senão eu vou perder. O que eu vou gostar, eu vou perder. Exato. Isso aí vai dar um problemão também na vida da criança, né? Pode. Porque, porque dependendo do tipo de separação, se tem, por exemplo, violência doméstica, a gente fala muito dos filhos da violência. Já tem Sim. uma carga psicológica grande aí, né? Tanto para a mãe daí quanto para a criança. E daí ainda vem uma outra situação, então eu acredito nesse ponto que a gente tem que ter muita responsabilidade, me parece, né? Muito. E aí, além dessa responsabilidade, eu estou aqui com duas ideias, por isso que eu estou meio. Tá. Uma ideia, eu quero continuar nesse tema, porque eu quero falar sobre também o direito dos pais a terem essa vida, eu só quero orientar nesse sentido. Mas, já que a gente está falando dos filhos, eu lembrei de uma coisa. Pensa comigo, Mai, tu que trabalha com violência mais do que eu, convive com essa visão, sabe? Onde existem os maiores índices de violência e de abuso sexual de crianças? Não São é pessoas entre conhecidas. pessoas conhecidas, próximas, e geralmente, agora faz tempo que eu não me atualizo, mas era principalmente entre pais, padrastos, avós, vizinhos, pessoas Tios. próximas, Exato. tios. Exato. Então, a gente também tem que pensar que esse troca-troca de pessoas, se é tão frequente, eu não conheço essas pessoas há muitos anos, mesmo conhecendo da família existe risco,
Imagina alguém que eu não conheço plenamente e boto no convívio com os meus filhos. Há que se ter muito cuidado, É. né? Não, é Então, um tema bem complexo. esse, por isso que eu digo, eu vou só abrir isso como parênteses, mas se a gente entrar, eu conheço nós duas. Nós vamos ficar até o fim da live falando desse aspecto. É verdade. Mas eu não poderia deixar de assinalar, pelo menos, isso, que é mais um risco, respondendo a tua Sim, pergunta. tu tem razão. Fora todas essas questões que são mais básicas que a gente estava falando. Mas eu também tenho que olhar os dois lados, tá? Pais e mães também são pessoas, são seres sexuais, são homens, são mulheres e têm direito a ter as suas vidas privadas. Então, a gente não está julgando se conhece alguém, se não conhece alguém, se vai ficar ou não vai ficar com esse alguém. Ah, eu estou um tempo que eu não quero ter um relacionamento, eu quero ter contatinhos. Tenha contatinhos, ou comecei a namorar, não deu certo. Daqui a pouco conheço outra pessoa. Beleza, namore. A questão não é o teu direito, porque como eu disse antes, em vários papéis, e quanto mais nós exercermos todos, dançarmos por todos esses papéis, mais inteiros e saudáveis nós ficamos. A questão é não misturar os papéis. Então, assim, gente, sendo bem objetiva, como a Mai sabe que eu tendo a ser. Olha só, tu pode namorar, né? Claro que até nós aqui, pelo nosso perfil, a gente gosta de relacionamentos, uma coisa mais sólida, de comprometimento emocional, é outra história. Mas cada um tem sua escolha. Vocês podem e devem ter as relações que melhor lhes aprouver, desde que, e aí é o gancho, não misturem com os seus filhos. Não apresentem cada parceria para seus filhos. Comecei a namorar, já tem que apresentar, já tem que levar para a família. Calma, se a gente já sabe que as coisas estão mais dinâmicas, mais fluídas, né? Por que a ânsia de sair apresentando? Ai, desculpa, é que a Mumu, ela gosta... A Mumu quer participar, pode mostrar ela aí para nós. É que quando passa um cachorro aqui no meu corredor, ela fica louca, desculpa. Mas É quieta, Mumu. eu que estava concentradíssima. Eu também levei um susto. Pronto. Mas, querida, então assim, a questão é, olha só, e isso tem gente que, quem está apaixonado aí, vai desligar a câmera, vai brigar comigo, mas a gente conhece alguém. Aí a gente se apaixona. O apaixonamento, bom, a gente conhece alguém, ninguém vai mostrar de cara o seu lado B. Todos temos o lado A e o lado B. Oi, Mumu. Sim, segurei. Ninguém vai mostrar o seu lado B de cara. Então, no começo, tudo são flores. E quando nós estamos apaixonados, nós liberamos hormônios que nós ficamos numa avalanche, que a gente só fala, só pensa, só come, bebe, dorme e acorda essa pessoa. Pensando nessa pessoa. A gente fica totalmente abobada, né? Totalmente abobada, mas é um abobamento bem bom, né? Mas a gente fica assim, ó, abobada, né, amiga? Abobada. Eu sei. Particularmente, eu acho ótimo esse estado de apaixonamento. Eu brinco que eu sou uma pessoa que precisa estar apaixonada. Não necessariamente por alguém, que seja pela vida, seja por alguém, seja por uma ideia, um projeto, mas que é bem bom esse abobamento de apaixonada, eu acho ótimo. Mas, enfim. Então, a gente tá, a nossa capacidade de julgamento cai. Os apaixonados odeiam ouvir isso, odeiam ouvir calma, porque eles têm pressa para introduzir a pessoa na sua vida, pressa para viver esse romance, pressa.
Só Pressa que quando a há pessoa não se mexe, né? A pessoa é devagar, tu tem pressa também. É verdade. é, por que que o nome do meu canal é Atitude, né, Mai? É, Do canal no YouTube, é, porque atitude é vida para quem é pessoa é. ativa. E pessoas que não se mexem Ah, vão desapaixonando, podem cansar. é. Pessoas assim, mas enfim, nesta pressa, o que, que pode acontecer? A gente se precipita. A gente tem certeza que essa é a pessoa para o resto da nossa vida. E aí a gente já introduz. A paixão pode durar 6 meses, 3 meses, 6 meses, um ano, não sei. Geralmente, 6, 8 meses, assim, maior, porque depois começa a vida. Tem estudos, tem textos que falam, ainda bem que nós não, a paixão sempre acaba, que nós não vivemos apaixonados, porque nós ficaríamos todos bobos, improdutivos, é um estado meio de loucura, assim, né? Então, Sim. ninguém produziria nessa vida. Então, o ideal é a gente dar um tempo para primeiro existir o casal. Ainda mais se tu já tem o teu kit por trás. Porque quando a gente quebra a cara, é a cara da gente só, né? É, é, é. Mas quando Daí envolve tu se refaz, né? Quando é só tu vai tudo, sofrer, mas tu já tem uma certa idade, tu já tem maturidade, tu tem meios para se refazer, tu vai fazer uma viagem, tu não tem grana para fazer uma viagem, tu vai dar umas caminhadas, tu vai comer uma coisinha gostosa, vai dar risada com as amigas e a vida vai seguir. vai Agora, para as seguir crianças chora, que chorar faz é, bem, faz parte. para as crianças é difícil. Só uma coisa bem importante que tu falou nessa questão dos apaixonados, né? É bem importante, como a gente está falando do novo amor, de cuidar. Eu sei que é um pouco óbvio, mas o óbvio precisa ser dito, né? Muitos sites que falam sobre violência, eles dizem que quando a gente está começando um relacionamento, é muito importante observar sinais. Por exemplo, ele começa a criticar a tua roupa, ele começa a te colocar para baixo, ele começa a te isolar da tua família. Essas são situações que configuram espécies de violência doméstica. Existe Uhum, uhum. violência doméstica entre namorados, a gente precisa cuidar. E uma coisa que eu sempre falo, assim, quando eu faço falas sobre questões de violência doméstica ou quando eu faço algum atendimento nessa área. Se a mulher saiu de uma situação de violência, é super importante que procure um atendimento psicológico. Em alguns casos, vai ser preciso também um atendimento psiquiátrico, um acompanhamento medicamentoso, enfim, porque às vezes está numa depressão muito profunda, precisa de medicamento também. Por quê? Exato. Porque a gente tende a repetir situações, né? Então, vamos evitar que se repitam situações em novos relacionamentos. Por quê? Porque principalmente nas situações que a gente vai ter crianças envolvidas, é bem importante. Porque, ok, a mulher tem o seu papel, as mulheres têm vários papéis. Ela vai ter o papel de mãe, vai ter o papel de mulher, vai ter o papel de profissional. Mas se ela vai se envolver com alguém e se alguém for violento, pô, se a criança já teve um pai violento, né? É importante que essa mãe ela esteja saudável para se envolver com alguém igualmente saudável. Do Uhum. contrário, não, ela vai comprometer o crescimento da criança, né? Então, eu acho que isso, nesse ponto, a live, a parte psicológica conversa com a parte jurídica, porque é muito Muito. legal a gente falar de amor. E quando a gente está apaixonada, a gente usa, como é que eu vou dizer, a gente usa desculpas, né, Dani? Sempre. Não, ele falou da minha roupa, mas é porque ele é ciumento, mas não, ele me ama demais. Muito tradicional, muito, assim, clássico, né? O Ivan disse ali que são marcas que causam um impacto gigante, e é verdade, porque para a criança que vive num ambiente de violência, isso
não vai ser legal, né? E assim como a pessoa está sendo violenta com a mãe, ela pode ser violenta com a criança também. Então, Frequentemente é, acontece. a gente tem que ter responsabilidade. Saiu de um relacionamento violento, abusivo, vive o luto do término do relacionamento, é um luto. Ai, a gente mata um leão por dia. Pois é, ninguém disse que a vida de adulto ia ser, né? Mas, e vai procurar terapia, porque terapia é muito importante, e eu falo não porque eu estou fazendo a live com uma psicóloga, mas é porque aquela mulher precisa se refazer. E se ela tem filhos, isso vai ser saudável para ela e para os filhos, só para fazer esse alerta. Porque, tu tá apaixonado, tu vai dizer o quê? Ele é ciumento porque ele me Uhum. ama. Tá cuidando Não, ele não de mim. tá cuidando de mim, ele não quer que ele saia, que eu saia com as minhas amigas. Ai, mas tu vê, as minhas amigas, elas são muito fiasquentas. Ai, mas Uhum. tu vê, minhas amigas saem sozinhas. E sabe? Então, assim, são umas coisas muito sem fundamento. Cuidado, né? Cuidado para não se envolver em outro cilado. Terapia. A Aline botou ali. Saio da terapia e digo, tá pago. Terapia é vida. A Neca botou, quero me proteger. Quero me proteger também é clássico. É uma desculpa, né? Quer me proteger é clássico. Então a gente tem que cuidar para não ficar inventando falsas desculpas para uma situação que, na verdade, nada mais é do que uma violência doméstica. E para Exato. essa situação não passar para os filhos, né? Mas, primeiro, deixa eu só te dizer, enquanto estava falando, eu estava te ouvindo, eu só estava subindo, porque não está subindo os comentários, eu não estava conseguindo ler, eu não tinha visto ninguém. Depois, agora, eu vou dar uma olhadinha. Mai, que bom que foi tu que falou isso, não fui eu, sabe? E eu sei que é sincero, eu sei É que não é sincero. porque tu está aqui Não. comigo, eu sei que é a tua opinião, porque tu conhece de fato, né, histórias várias, de várias mulheres, e o que tu falou, realmente nós temos uma coisa chamada compulsão à repetição. Todas, 99, e esse não é um dado científico, tá? É danielês, mas 99% das mulheres que saem de relações abusivas dizem dois tipos de frase que eu escuto. Ou, nunca mais quero me envolver com ninguém, Deus me livre, logo que saem. Ou, já sei que tipo de homem eu não quero mais. O que acontece? A tendência, né, é ter links com pessoas do mesmo perfil, sem a gente se dar conta. E tem coisas que a gente, assim como tu falou, que no enamoramento se Uhum. justifica, não enxerga, mas tem coisas que algo dentro de nós também acaba, por N razões, precisando daquele perfil de homem. Então, esse é o tipo de coisa que só com terapia a gente vai identificando. Quais são meus sinais, quais são meus registros, por que eu preciso desse tipo de relacionamento e como eu vou mudar isso. Então, foi muito pertinente. E isso é muito importante, principalmente porque assim, ó, hoje eu vi uma reportagem sobre o caso do feminicídio que aconteceu em Uruguaiana, que toda a rede de proteção falhou. E a entrevistada começou a entrevista atribuindo, só abrindo um parênteses um pouco, né? Atribuindo a situação à vítima, que não tinha ido antes à delegacia. Para quem já foi vítima de violência doméstica, sabe o quanto é difícil romper o ciclo. E por isso que é muito importante, a partir do momento que rompe o ciclo, que sai do relacionamento, partir para terapia. Porque senão, eu nunca mais vou me envolver com ninguém. Ou eu nunca mais vou querer me envolver com esse tipo de homem. E a repetição vem, e daí o quê? A dificuldade para sair de novo do ciclo de violência, ela é imensa. Aumenta. Né? Então, assim, eu digo que é importante terapia. Eu acho que todo mundo devia fazer terapia, na verdade, né? O mundo Eu, seria um eu lugar mais faria um fácil. adendo, desculpa, eu faria um adendo, minha amiga, que eu diria que não só após, quando tu começa a te dar conta É. de que tu estás numa relação abusiva, quando tu começa a ver sinais que tem algo te sufocando, que tu não tá conseguindo ser tu mesma, que tu não tá conseguindo lidar,
já procura terapia. Até para te fortalecer para sair do ciclo, seja da É, maneira que for. é, exato. Exato. É que algumas não conseguem antes, né? Porque às vezes o cara Não, controla o não. dinheiro, então elas não conseguem antes. Então, só Controla o dinheiro, feito. tempo onde está, onde não Exato. está, proíbe de fazer terapia. Já acompanhei situações É. aqui. Então, só para fazer esse recorte, para Assim. aproveitar o novo amor, né? Ame-se, faça a sua terapia, porque se você tem o seu pacotinho de amor, que é um filho, uma filha, né? É importante que tenha um ambiente sadio. E optando por apresentar logo ou depois, né? Ah, O ambiente é concluindo fundamental. meu raciocínio, concluindo meu raciocínio, que eu falo mais que a boca também. Eu também. Ai, concluindo aquele raciocínio, então, assim, ó, gente, o ideal é o quê? Agora falando bem terapeuticamente, bem Uhum. técnico, Isso. tá? Não só a mulher falando, agora é a psicóloga mesmo, que aqui a gente flui também, a gente circula entre todos esses papéis na live. Olha só, espera um pouco. Espera, porque espera tu conheceres a pessoa, ter intimidade com a pessoa. Não apresenta de cara. Não apresenta nos primeiros meses. Talvez tu vai ficar 1, 2, 3 meses, vai ver assim, putz, comecei a ver que talvez não seja tudo isso, eu posso ir um pouquinho mais devagar. Ou pode ser que daqui uns 3, 4, 5 meses tu vai dizer, meu Deus, realmente, eu estou vendo a visão de mundo, os valores, como tu falou antes, eles batem com os meus, a visão de família, de filhos, isso é importante a gente ver também. Então, não comecem a namorar pensando em apresentar para os filhos. Eu acho que essa é a maior dica que eu posso dar. Comecem a namorar. Aliás, gente, vamos combinar, é bom preservar um tempo do casal. É. Aproveitem esse período, pode não ser tão frequente, porque quando a gente já envolve filhos, se vê muito mais. Mas talvez aproveitem a qualidade, aproveitem para se descobrir um ao outro, para ter esses momentos de romance, e não saiam já apresentando para os filhos. Porque aí já dá um tempo de ter mais certeza. Eu costumo dizer, espera, a gente não tem certeza de que ninguém vai ficar na vida da gente para sempre. Mas a gente tem um olhar de que, bom, esse relacionamento está me mostrando que tem mais chances de um futuro mais duradouro. Então, talvez valha a pena eu começar a pensar em como, depois eu vou falar um pouco de dicas, mas em como introduzir para meus filhos. Posso começar a pensar nisso, mas não saiam de cara. Oi, tudo bom? Tô saindo com alguém. E outra coisa, só daí eu calo minha boquinha e passo para ti. Outra coisa é, lembrem que quando a gente fala em filhos, existe uma gama de idades. Uhum. Então, assim, uma coisa eu tenho que pensar no estágio do ciclo de vida que a minha família, ou seja, meus filhos estão. Filhos pequenininhos e bebê é um tipo de linguagem e de tempo de apresentação. Filhos pré-adolescentes, filhos adolescentes, filhos adultos, com filhos adolescentes ou maiores, né? Tem que cuidar para o filho pequeno também não ir para outro extremo. Minha mãe não vai sair com mais ninguém. Ainda mais os meninos fazem muito isso. Acho que são os maridinhos da mamãe. Bota limite nesses guri. Por quê? Eles vão se adonar dessa mãe É. e também vão ficar meio ocupando um papel que não é deles. Então, assim, ó, é importante, eles podem saber que tu vai sair, podem ser, a mãe vai ter um date, agora eles, os jovens e adolescentes, vai ter, vou ter um date com quem? Ah, calma, não te interessa. E daí, entende? Ou é uma pessoa que eu tô conhecendo, pode, não é problema. Então a gente tem que achar outra coisa. Ah, e daí os filhos adolescentes, vêm as mães, mães de menina, a gente é muito parceira também. Cuidar para não entrar falando em intimidades. Podem Uhum. saber, ah, tá, conheci alguém, mas não queira contar como se fosse amiguinha, que também tu não está apresentando, mas tu já está enfiando goela abaixo, já está saindo do teu papel de mãe. Então tem uma série de situações conforme o ciclo de vida, as idades dos nossos filhos, que nós vamos com mais ou menos tempo, com mais explicações, com passos mais cuidadosos, né? Para fazer essa introdução deste novo amor na vida familiar. Mas primeiro faça a introdução na sua vida. E sim, eles podem retomar, podem saber que vocês são mulheres, mas não precisa conviver com cada um.
ou saber detalhes. Eu acho engraçado, claro, os gurizinhos, eles são complexos, né? Porque o meu filho, esses dias a gente comentou um negócio aqui em casa e uma situação, e ele disse assim pra mim: Mãe, tu namorou alguém antes de namorar o pai? E eu me matei de rir. Eu disse, mas é lógico, eu não casei não, com o teu pai assim de primeiro. Ah, é? Eu disse, sim, claro, eu tive um namorado antes de casar com teu pai. Tipo, eles não têm muita noção, e meu filho tem 10 anos. Não. Então a gente tem que cuidar mesmo conforme a faixa etária, né? Exato. E para te ir Ele deve ter ficado explicando, indignado contigo. Como assim? né? E tem que ficar explicando, enfim. Dani, uma outra pergunta que a gente tinha conversado, que a gente falou um pouquinho no início, é a situação assim, ó. Juridicamente, quando a gente se divorcia, claro, pressupondo uma situação que não tem um conflito de violência doméstica, porque Uhum, as situações que têm uhum, conflitos de violência doméstica, eu sei de casos, por exemplo, que o homem praticamente não vê os filhos, porque ele usa os filhos para praticar violência doméstica contra a mãe e chantageia a mãe, digamos assim, né? Ou ele vê a cada 15 dias e o contato é sempre muito turbulento, os genitores acabam não conseguindo conversar. Então, situações que envolvem violência doméstica contra a ex-mulher são mais complexas. uhum, Vamos partir para uma uhum, situação assim, que não tem a violência doméstica, tá? O pai tá lá, tem a namorada dele, a mãe tá do seu outro lado. A Sandra disse ali, tem a violência psicológica. Sim, os casos que tem violência doméstica entre os ex-companheiros, infelizmente, muitos pais nos casos de violência doméstica, eles usam os filhos e fazem muita violência uhum. psicológica. Muita. Então, a gente não vai passar pano aqui, né? Porque isso acontece. Infelizmente, não deveria acontecer, mas ainda Mas tá acontece. A lei Maria da Penha está aí para proteger as mulheres, as pessoas do gênero feminino. Mas no caso, assim, os ex-companheiros, o ex-marido, ex-mulher, eles têm uma relação de respeito, né? O filho, ele vai ser para sempre filho. Ele vai ser para sempre filho. A regra hoje no direito brasileiro é a guarda compartilhada. Os Uhum. dois têm o poder sobre o filho, decidem sobre o filho, e a residência base, digamos assim, se estabelece normalmente na casa da mãe. E o que se usa nesse tipo de situação, que tá tudo de boas, digamos assim, são as visitações livres. Claro, o ex-casal organiza para a criança não ficar que nem uma malinha de louco para lá e para cá, sem saber que dia vai, para onde vai, né? Mas assim, se vê na prática, digamos, que alguns homens, eles, eles têm medo de entrar na vida das mulheres como se eles fossem ter que criar os nossos filhos, digamos. Tu tem as tuas, eu tenho meu filho, só que vamos abrir um parênteses aqui, né? Cara, o meu filho tem pai. E o pai do meu Uhum. filho está muito bem com o meu filho, né? Tá Uhum. de boa e Uhum. exerce a paternidade dele. Assim, Exatamente. como é que fica essa situação? Como é que se passa essa situação? Porque como a Aline até botou ali antes que tem uns que são devagar. Tem uns caras que são muito devagar, né? E Independente de ter filho ou não. independente de ter filho, Tô não. devagar, Até na tô. maioria das vezes os devagar não tem filho. E assim, ó, até eu acho que é por causa deles, Aline, que na caixa de ovos está escrito contém ovos. Porque, porque não é possível, sabe? Não é possível. Então, assim, como é que fica essa situação para a mulher? Tipo, a gente fala na cara, meu filho tem pai, tá tudo de boa, meu filho vai ser criado pelo pai, eu não. Oi, Jader, olha o Jader da Ghost.
meu filho tem pai, vai ser criado pelo pai, tu não tem nada a ver com isso. Tipo, como é que fica essa situação? Porque pelo direito brasileiro, e o pior é que tem uns que são advogado ainda. Então, pelo direito brasileiro é assim. O ex-casal tá de boa, como foi com o teu ex-marido. O ex-casal tá de boa, se conversa sobre aquilo que precisa, o pai E exerce a não sua mais que isso, tu paternidade. sabe que eu sou a favor apenas do convívio da fala, do convívio sobre os filhos, mas o encerramento do ciclo como homem e É, mulher, amizade, são pais. Pais vão ser para sempre, pais têm que, né? Mas é, enfim, continuando, é só que eu sempre bato nessa tecla, porque tem outras, tu já sabe a minha opinião, depois podemos falar sobre. é. Como é que fica essa situação, sabe? Porque pai, ou o pai, a criança tem um pai que exerce a sua paternidade. Então, que papel esse cara vai exercer, sabe? Como é que fica a situação dele ali nessa conjetura? Digamos, que foi aquela paixão que o Ivan falou ali antes, agora me sumiu aqui. Tem um monte de comentário aqui que eu não Mas vi. o Ivan escreveu ali, paixão sem precipitação. Ah, e foi tudo bem. Foi essa paixão tranquila, daí apresentou as pessoas, né? Se apresentar tudo. Como é que fica o papel dessa pessoa? Seja o homem, seja a mulher, né? Que entra na vida Tu falou dessa família que já existe, né? A mãe e os filhos, ou o pai e o filho, enfim. Tu fez a pergunta de milhões. Eu tô me segurando aqui. É a pergunta que vale a live, amiga. Eu tô me segurando, mas tu conhece. Eu acho que eu vou pegar ali meu papel e caneta, que eu explico melhor. Tá, Posso, te importa? pega. Segundo, sabe que a pessoa que começa a se empolgar. Vocês já vão entender, gente, o que eu vou fazer. Vamos ver se dá para enxergar. Eu acho que eu vou virar. É que a Dani, além Ó, de psicóloga, ela é professora. Vamos ver. Isso aí, eu Dani, meio mostra para nós. parei de dar aula, mas eu desenhando, escrevendo, sem minha mania de gravar vídeo explicando também. E gringa, né, Mai, que não para quieta. Mas ele fica falando por aqui, conforme aí eu vou aqui no isso. Só pegar. Bom, aí vocês conhecem um pouco do meu consultório também, Ah, é né? Vamos verdade. corrigir. Mai, querida, olha só. Puxa mais continuamente. Por que que eu quero desenhar? Porque tem coisas, independente de gênero, que tem homens, que tem mulheres aqui, mas tem coisas que às vezes a gente tem que desenhar, deixar Tem. concreto para ficar claro, para as pessoas entenderem. E eu, como já perdi, eu tinha uma amiga, até faleceu, a Cláudia Sarturi, não sei se conheceu ela, excelente terapeuta. Ela veio do Nordeste, mas morou aqui a vida inteira, foi uma das minhas primeiras professoras de sistema, que ela dizia, eu perdi a vergonha na cara e não tem para comprar nem na farmácia, nem no mercado, então eu vou ficar sem mesmo. E eu adorava ouvir isso dela, bem no que eu aprendi com a Cláudia. Quando os pais estão saindo, tá. Olha só, isso aqui, Maria, um homem, uma mulher, tá Uhum. dando para ver? Dá. Uhum. Tá? Dá para ver, E pode ficar tranquilo. deixa eu tentar apertar mais. Uma filha e um filho. O quadradinho é homem, bolinha, Tá, mulher. Isso é uma família. Um casal, casado, família de comercial de margarina. tá. Aí eles separaram. Como eu sempre digo, já me viu fazer isso aqui mil vezes, essa família morreu, não existe Morre. mais. Vem as duas famílias uniparentais, então, o que acontece? Está esse homem aqui, né? Quantos filhos estão com ele é uma família, quantos estão com ela é outra família, ok. Aí, como teve essa separação, vamos pensar, a gente está falando em mulheres, essa mulher está namorando, a pontilhadinha, vou botar aqui uma outra pessoa. Tá. Bom, quando os filhos estão com ela, e é isso que eu quero deixar claro porque eu tenho visto tanta confusão. Quando os filhos estão com ela, eles estão sendo a parte da família uniparental, ela está só namorando, não está casada, a gente está pensando nisso, é um novo Sim. amor, não é um recasamento.
E esses filhos estão fazendo parte da família uniparental dela. Quando estão com ele, fazem a dele. Então, o que acontece? Aí entra as dicas que eu queria dar. Primeiro, mesmo quando estão na família dela, a gente está desenhado. Eles seguem sendo filhos deste homem. Eles não vão deixar de ser filho desse homem. Por que eu fiz tudo isso? Tanto para visualizar, como tu disse, homens que se assustam porque a mulher tem filho. Primeiro, olha só, tá aqui, tá no desenho, os homens que estiverem nos assistindo e que por acaso se assustarem, eles nunca vão ser teus filhos. Padrasto não é pai, madrasta não é mãe. Não vamos confundir. Vai ter responsabilidade afetiva, se ficar, se vier, morar junto com essa... Vai, mas é muito diferente, nunca nem deve assumir o papel de pai. Então, isso eu deixo claro porque tanto para os homens quanto, Maia, já parece incrível, tu não quer um pai para os seus filhos. Eu não quero um pai para os meus filhos. Eles têm. Isso. E tem gente que me diz, para os meus filhos, no caso, minhas filhas, né? Sim. Mas tem gente que chega e me diz, Daniela, mas minha filhinha não convive com o pai, então o padrasto vai fazer o papel. E eu vou dizer, não, é uma informação irreal, que estás criando o teu filho ou tua filha numa mentira. Então tem o lado mais dos homens que se assustam, tem, eu pouco assim por isso, mas tem o lado de várias mulheres. Eu já vi mulher, conheço um caso aqui próximo, uma mulher que 1 mês de namoro estava fazendo já a filha, ai, posso chamar de pai? Pode. Não, não pode. Ai, cobrando do namorado. Ai, como é que o pai não dá presente para a filha 1 mês de namoro? A criança tinha pai. Ou, ai, eu vou ali no salão, fica fazendo tema com a minha filha. Então, esse tipo de situação, que é doentio, né? Mas tem mulheres que ficam tão desesperadas assim para pôr alguém no lugar. Então, quanto mais eu quis desenhar e deixar claro assim, ó, por mais que tu não conviva, seus filhos não convivam com o pai, a gente não pode fazer de conta, cada um tem que ter o seu papel real. É pai, é padrasto, se vier aqui é madrasta, né? Porque senão o prejuízo não só porque tu está ensinando as crianças numa mentira, mas olha só, a minha mãe quer que ele me chame de pai, vamos dizer. Quer que eu chame esse homem, o namorado de pai, o marido de pai. Mas eu sei que eu tenho pai. Começa a gerar um conflito de lealdade dentro dessa criança. Aí daqui a pouco eu podia ter uma baita relação com o meu padrasto. E não consegue. Mas porque não eu consegue. me sinto em conflito de lealdade com o meu pai, eu tô traindo meu pai. Agora, se eu botar nome real, é padrasto, tem um conhecido meu que diz, é o amigão, né? O padrasto é o amigão. Aí eu consigo amar o padrasto como padrasto e o pai como pai. Então, eu brigo muito e eu falo muito frontalmente aqui, esse é um propósito meu, porque quanto mais a gente bota as coisas nos papéis certos, menos a gente cria esses mitos. Se os homens souberem disso, eles se posicionam e não vão ter medo da pressão. E se as mulheres souberem disso, elas param de querer substituir os papéis. Então, quanto mais a gente, eu sempre digo, quanto mais a gente vive na verdade na vida, melhor é a vida da gente, mesmo com os percalços. E eu me empolguei, agora eu volto. O Ivo fez uma pergunta se o complexo de Electra pode acontecer entre a filha e o parceiro, ao invés do até previsível pelo pai biológico ausente. Olha só, essa é uma visão mais psicanalítica. Eu não sou psicanalista, sou psicóloga sistêmica, mas tenho minhas bases, claro.
Complexo de Eletra é o equivalente feminino do complexo de Édipo, né? Se você tem esse parceiro muito jovem, ele participa desde muito pequenininho da vida da sua filha, pode ser desenvolvido como a figura masculina presente? Pode. E como E ele fez outra pergunta, Dani. E quando o pai biológico é de plateia, de arquibancada? Eu acho que é aquele que não é mesmo muito participativo, mas pelo que tu falou, ele é pai igual, né? Então, assim como mãe, porque assim, ó, a gente tá falando muito do pai, do pai, do pai, mas tem situações, é um pouco mais difícil, mas tem situações que algumas mães assim, eu já peguei caso no escritório de conversar com um colega, de dizer como é que essa pessoa é mãe. Eu não acredito que essa pessoa, enquanto mãe, tenha esse tipo de conduta, porque são condutas assim que a gente, enquanto mãe, jamais teria contra o filho, de visar, por exemplo, só a questão financeira, não visar o benefício do filho, não pensar no desenvolvimento do filho. É uma coisa assim, ó, horrorosa, porque a gente que é mãe, principalmente quando eles são pequenos, né, a gente faz tudo pelos filhos, né? Então, assim, mas mesmo sendo esse tipo de pessoa, o pai ausente, a mãe, essa mãe fora da curva, digamos, né? Que não pensa no bem-estar do filho, que não não assiste o consegue filho, maternar. enfim, é o pai que a criança tem, é a mãe que a criança tem. E vai ter que Então, aprender a lidar dentro dela com essa referência. Continua. né? É perfeito. Então assim, me parece, eu tô atendendo, tô com uma situação que eu disse pro pai, eu disse, olha, não é a mãe mais adequada, mas é a mãe que ele tem. Então, e nesse sentido a gente precisa encarar, né? Não tem como subtrair um genitor, uma genitora da vida da criança, do filho, né? Não tem. E aí, se tu tens, exatamente, achei perfeita, Maia, a tua posição, a tua fala, porque sim, né? Este é o pai real, é a pessoa real, com os defeitos, com as Uhum. ausências, vai ter que ser elaborado, mas é melhor ainda do que criar fantasias na cabeça dessa criança, ou tratar como se fosse um pai morto, não está ali, e agora Uhum. botamos uma pecinha de Lego para substituir ali no lugar dele. O outro, não, as pessoas não são substituíveis. Tu pode até não conviver, a criança pode, vai se frustrar, vai deixar uma lacuna, vai deixar marca, mas ela vai ter que ver aos poucos, elaborando a realidade, e ver daí que existe, ai, a mãe ou o pai, no caso, tem uma parceira. Essa criança que a mãe é fora da curva. Digamos que o pai ache uma parceira legal. A mesma coisa, essa parceira não vai ser a mãe Uhum. substituta, ela vai ser a madrasta. E essa parceira pode ser uma madrasta muito legal, que também dá cuidados, que também dá afeto de madrasta, e a criança vai até se sentir próxima e grata por ter esse afeto, sem ser obrigada a pôr no lugar da mãe. Assim como o padrasto, no caso de um pai ausente, pode e vai se sentir acolhida se souber padrasto e for indo aos poucos, deixa entrar com calma na vida dessa criança. Bem, pode ser uma grande referência masculina, até curativa para essa criança, esse padrasto. Mas como padrasto, ela sabe, o pai não esteve presente, mas olha, que bom que também tem essa outra pessoa, não é substituto, mas tem mais gente legal na tua vida. Eu acredito que esses esclarecimentos são bem importantes, porque a gente vê casos que as pessoas substituem. Mas daí entra no que nós falamos no início, né? As pessoas, em relação de afeto, da forma como a gente está falando, as pessoas não são substituíveis dessa forma. Não. Uma mãe sempre vai ser mãe, um pai sempre vai ser um pai. Ah, não é um pai como eu gostaria de ter, bom, mas é o pai que tu tem hoje, né?
E mesmo que fique aquela dor, se tu começa a fingir que não existe esse pai, vai dando, a criança vai criando, se criando em cima de dúvidas, porque aquela lacuna, a fantasia sempre é pior que a realidade. Ah, era um pai agressivo, era um pai abusador. A mãe não vai ficar dizendo, tu não convive porque ele era agressivo, abusador, mas naturalmente a tendência a não haver tanto contato, a mãe vai ter que só acolher esta criança, nesse exemplo fictício que eu estou dando, acolher, respeitar a dor dessa criança, mas deixar que ele elabore dentro da verdade. E apresentar que existe, se ele é talvez um vô legal, um tio legal, ou talvez um namorado que veio, que daí a pessoa já está mais curada, consegue introduzir uma pessoa que seja uma boa referência, sem substituir papéis. Dani, o Fernando Cordeiro perguntou se é imprescindível envolver os filhos na nova relação. Eu tô rindo, e eu posso falar porque a gente fez live junto. O Fernando foi com quem eu fiz a live, ele é o solteiro convicto, que nunca mais quer ter relação. Meu amigão lá de São Paulo, advogado também. Eu digo, eu me dou bem com esse ponto do direito, adoro. E, então, Fernando, te conhecendo, bom, respondendo pergunta de forma genérica, tá? Isso. Se alguém vai namorar, vai te namorar, vai me namorar, vai namorar a Maiaja, e alguém que vem para somar, para estar na minha vida, para eu ter uma relação por inteiro, dificilmente esta pessoa vai querer só pedaços de relação. Eu só posso te ver esporadicamente, o resto da vida, quando meus filhos não estão presentes, eu nunca posso, tu nunca vai entrar na minha vida. Não vai ser uma relação inteira. É que eu não daí não é um relacionamento, né? Não, não. Então, se tu quiseres uma relação inteira, que é o caso da maioria das pessoas que querem uma relação, fatalmente tu vai fazer parte do universo do outro, com o tempo, mas sem pressão. Tu vai conhecendo, sim, os filhos, sim, os pais, sim, os irmãos, sim, os amigos, né? Vai entrando neste universo. Agora, Fernando, no teu caso, vou responder especificamente para ele, é óbvio que tu não vai apresentar teus filhos, porque tu mesmo diz que a coisa que tu mais deseja é nunca mais ter um relacionamento, né? Ter vários, mas não um relacionamento. Então, Não vai rolar. no teu caso, não precisa, Tá. não vai rolar. E eu tenho Dani, essa liberdade com ele, porque a gente falou abertamente aqui. entendi. Lá no início, o Alexandre fez uma pergunta. Você já abordou o tema da aceitação dos filhos a um novo parceiro ou parceira no relacionamento? Eu acho que essa pergunta é bem importante. Por quê? Porque antigamente, não tão antigamente assim, nós tínhamos a seguinte situação: não tinha aceitar. Né? Isso, olha como a gente se entende. Tu entendeu o que eu ia dizer? Era goela abaixo. Sintonia, sintonia. Só que hoje a gente está numa situação assim, que as crianças, vou falar criança, né? Porque os adolescentes também, mas as crianças que são os mais, eu acho que são os mais danados da gente convencer, porque tudo eles têm argumento. Tudo. Olha, tudo eles têm argumento. Eles têm o celular na mão, eles têm resposta para tudo. Então, assim, hoje é um pouco. Hoje tu não tem como dizer: olha, tu vai aceitar e pronto. Ou tu vai aceitar porque eu sou tua mãe. Dependendo da criança, vai dar risada da tua cara. O meu ainda fica quieto. Quando eu digo tal coisa é porque eu sou tua mãe. Quando eu perco a paciência, né? Eu digo, tu vai fazer porque eu sou tua mãe. Hierarquia. Por enquanto eu ainda sou mais alta que ele, mas isso é por pouco tempo, né? Porque eu tenho 1,50 m, é por pouco tempo. Tô com os dias Tu tem contados. menos que eu, mãe. Eu sou uma versão pocket, de bolso. Eu também tenho 1,53 m. As minhas duas já me É. passaram. Lá em casa não tem ninguém, eu sou maior que ninguém. Então, assim, como é que hoje em dia, com essa geração, que tudo é muito. Eles não têm muita paciência, né? E acham os donos da verdade, enfim. A coisa é diferente da nossa época.
Porque na nossa época olhavam para nós e a gente sabia o que queriam dizer. E hoje a gente olha para eles e eles dizem o que tu tá me olhando, Aham. né? Então essa pergunta do Alexandre que ele fez lá no início, eu acho que é super pertinente. Como é que Sim, mas, querida, eu tô achando que a gente tá quase acabando o tempo. Eu não sei se nós. E tem um horror de coisa ainda para entrar com relação aos filhos. Eu não sei se nós vamos fazer a parte 2, hein? Tô já abrindo a proposta, tô te lançando, joguei a tá? bola, pensa Vamos, aí. vamos daí a gente faz na minha casa nova. Eu faço de lá. Oba! Beleza, podemos fazer juntas lá até, Isso, tá tudo uhum, certo. Bota tá a bem. filmar e faz. Olha só, ah, tudo na vida é uma questão de equilíbrio. E tudo aqui no consultório, pelo menos, eu vou sempre olhar o contexto. Eu nunca vou olhar uma situação unilateralmente. Isso eu faço com pacientes que chegam individuais, que é a maioria que eu atendo, e eu nunca vou me colar só na visão dele. Eu vou olhar o dele, mas e o contexto? E o outro lado? O que tu está passando para o teu marido, para tua mulher, para os teus filhos, né? Então, sempre existe um contexto. Por isso que eu divago tanto quando eu falo, às vezes, porque eu Ah, olho todos tá os certo. ângulos. Então, assim, o máximo possível. Então, assim, primeiro, antes de pensar nos filhos engolirem goela abaixo, aí entra o que eu ia dizer, como introduzir. Acho que a forma como tu vai introduzir já vai dizer muito de como os teus filhos vão receber. Ou mais embaixo ainda, como tu encerra. E agora eu não estou falando se tu encerrou com amizade, sem amizade, com litígio, como é que foi. Uhum, Não é isso. Mas quanto melhor tu encerrares o ciclo com os pais com o pai dos teus filhos, uhum. mais certeza eles vão ter que, bom, papai e mamãe não vão voltar, porque o sonho e a fantasia de todos os filhos é ver os pais juntos, tá? Se existe, por isso que eu sou contra, que eu digo, pai e mãe não podem ficar saindo junto, almoçando junto, ou Uhum. sendo amiguinhos, ou vim buscar o filho e entro na tua casa tomar cafezinho, por quê? Porque tu não tá deixando bem claro o encerramento desse ciclo. Às vezes tem até namorado e fica entrando na tua casa para buscar o filho, tomar chimarrão, nós que somos do sul. Os filhos olham aquilo e dentro deles, mesmo que eles não verbalizem, começa uma fantasia de que pode voltar essa família antiga. E aí é óbvio que não vão aceitar o novo parceiro. Já começa básico assim. Tá. Então, primeiro passo é bem encerrado o ciclo com o teu ex. Com o que se fala? Sobre o que se fala com ex? Sobre os filhos, seu velho. Organizar o melhor para os filhos, datas, enfim. Para isso, não tem que ser inimigo, mas não tem que ser amigo. Porque tem que encerrar esse ciclo. Até para as mulheres que não conseguem esquecer o ex, o único jeito de esquecer bem esquecido é esse encerramento. Mas, enfim. Aí, próximo passo. Como tu vai introduzir? Pensa comigo. Se tu conseguiu encerrar, ok. Os filhos já estão perdendo, não é que perderam, perdendo a esperança de volta. Uhum. Já é um empecilho a menos. Não é que eles vão amar, então tá tudo pode. Não, mas já é um a menos. Aí tu lembra que esses filhos estão morando contigo, vamos pensar, e eles vão se sentir ameaçados na rotina deles, na vida deles, no Sim. convívio com a mãe deles, frente à entrada do novo parceiro. A gente tem que entender isso, tem que contextualizar. E quanto menores os filhos, mais dependentes e apegados, eles ainda não fazem a vidinha deles, mais resistência eles podem ter. Não os muito pequenininhos, que esses é mais fácil de manejar até. Né? Os bebês, uns 2, Sim. 3 aninhos. Aí o próximo passo. Como tu vai introduzir? Olha só, se tu chegar nessa fase que eu disse antes, não leve correndo no apaixonamento. Se tu chegar completamente abobada, como tu falou, apaixonadésima, tu vai botar essa pessoa com ansiedade para dentro da tua vida e tu vai enfiar ela abaixo. Hum. Os filhos já vão ficar mais resistentes. Agora, se tu
começa a mostrar que sim, tu tem vida. Mãe, tu vai sair, vou. Tu vai sair de novo com aquela pessoa, vou. E tu vai falar, ah, conheci alguém. Esse alguém tá legal. Mas se os filhos percebem que a mãe está mais feliz, mais radiante, e chega em casa e não fica só falando do namorado, não fica enchendo os ouvidos sobre o namorado, porque tem mães ou pais que fazem isso. Muito. Se consegue até ser uma mãe mais vibrante, tá com os filhos começam a perceber, opa, esse cara aí já entrou na vida, porque é assim que as crianças vão pensar, esse cara aí já entrou na vida da minha mãe, mas ela continua sendo minha mãe, ela tá até da faceirinha, mas faceirinha com a gente. Abaixa o nível da ansiedade. Aí tu não vai levar para tua casa e agora vai passar o fim de semana, ou todos os fins de semana com a gente. Não. Mas depois de tempos, tu começou, tu falou um nome, talvez esteja despertando a curiosidade nos teus filhos. Aí tu pode dizer, bom, tal dia o fulano vem, se ele é ou almoçar, ou tomar o chá da tarde, no sábado, vamos pensar, o chimarrão aqui para nós, nada de muito tempo, muito extenso, e nem ficar forçando. Deixa a conversa com ele, conversa com o teu filho, deixa que façam os movimentos. Então, é uma construção aos poucos. Outra coisa, no início, os filhos vão fazer cara feia, viu? Vão te testar. Então, tu não pode nem te dobrar, tem uma construção preservando os filhos, mas tu também não vai te dobrar nesse sentido de não vai trazer aqui, não vem, às vezes adolescente, peraí, a casa é minha, vem, e vocês vão ser educados, vocês não precisam gostar dele, mas vocês vão ter que respeitar como respeitariam qualquer visita. Aí vem o papel que a gente já vem exercendo com os nossos filhos antes. Então, tu veja também que tudo, quando a gente pensa nas relações, é uma construção. Que eu ia dizer também, dá para dizer, que é importante dizer, olha, não precisa, não precisa gostar, mas tem que respeitar. Porque isso pode acontecer também. Pode acontecer do genitor, a genitor ter um parceiro, uma parceira, e os filhos não gostarem, e tá tudo bem. O importante é o respeito, né? Porque ninguém é obrigado a gostar de ninguém. Né? Eu acho fantástica uma frase que eu já ouvi várias vezes aqui no consultório. Eu amo meu pai, minha mãe, meu, sei lá, irmão, irmã. Eu amo o meu familiar, mas eu não gosto dessa pessoa. Eu amo como família, mas eu não gosto da pessoa que é. E acontece. E eu sempre digo, ok, mas tu tem que respeitar, tem que saber lidar, tem que ver o limite até onde convive, tudo isso. A mesma coisa, se até família, que a gente se criou uma vida inteira junto, que tem uma relação afetiva histórica, a gente pode ter essas ressalvas, por que não o novo parceiro do pai e da mãe? E aí, eu tinha até anotado, que eu lembrei, antes da gente entrar, eu botei aqui, ó, rascunhadão, né? Tem que lembrar o seguinte, o amor, esse novo amor, a gente tem que ir indo para o final, mas eu quero pelo menos acabar com isso, essa parte mais. O novo amor é teu, não dos teus filhos. Lembra disso? Perfeito. Quem ama essa pessoa é tu. Teus filhos nem conhecem, ou conhecem, mas não. Se era alguém que já conhecia, tu te apaixonou agora, mas não com esse intuito de família. Então, não tenta fazer com que teus filhos amem como tu ama, ou seja instantâneo. Tu criou, esse amor vem vindo dentro de ti, essa paixão vem vindo dentro de ti. Tu construiu, teve tempo ou não teve tempo, mas existe um sentimento entre vocês. Respeita que os outros podem não ver como tu vê. E não vão ter o sentimento que tu tem. Tenha calma para construir. O contraponto é verdadeiro. Os teus filhos são teus e teus amores desde que nasceram. O parceiro que está vindo, daí responde aquela questão que eu fiz ali, de não misturar papéis. O teu parceiro, os teus filhos são teu, o amor de mãe pelos teus filhos é teu. O teu parceiro não tem essa construção. Ele vai se aproximar dos teus filhos por causa de ti, não é espontâneo, não é, ai, vi essas crianças na rua e eu me encantei e os amo.
Ele está conhecendo agora. Então não queira, eu já tinha até anotado a expressão que a gente usa mesmo, não queira socar goela abaixo. O amor é teu, seja pelo parceiro, seja pelos filhos. Deixa eles construírem a história deles aos poucos e lentamente. E tomara que seja, principalmente os adultos da relação, que é tu e o teu novo parceiro, o novo amor, tenham essa sabedoria de aos poucos acolhendo, principalmente por essas crianças e adolescentes, sem socar a goela abaixo, mas deixar se construir uma relação positiva, afetiva e pode até ser amorosa, sim. Dani, eu tenho duas perguntas. Tem tempo ainda? Eu não sei até que tempo tu. Eu, já são 9h17, faz 1h20 que a gente está em live. Eu acho que a gente tem mais 5 minutinhos. Eu não sei se cai ou não agora. Eu não vi as perguntas, mas pode ir, vamos Não, tentar. é duas perguntas assim, ó. Primeira coisa, nessa nova conjectura de famílias, enfim, se acertaram tudo. Não é obrigatório que esse novo casal more junto. Eles podem optar por cada um morar na sua casa. Uhum. Até porque hoje em dia as comunicações são muito mais fáceis, enfim, as pessoas podem se envolver com outras pessoas de outras cidades, enfim, né? E outra coisa, eu já ouvi de duas amigas que têm situações assim dos namorados, enfim, né? Que elas têm filhos e os namorados também têm filhos. Qual é o limite que digamos, que a mulher pode opinar na vida a madrasta pode opinar, mandar, digamos, e vice-versa. Qual é o limite que o padrasto pode opinar? Acho que isso é uma questão importante, porque é aquela coisa, quando tu entra em jogo, é importante ter as regras do jogo claras no início, né? Essas duas amigas colocaram o quê? Que elas podem ir conversando até um ponto. De um ponto em diante, não. Porque as crianças, no caso, uma tem o seu pai e a outra tem a sua mãe. Então, não cabe, né, ficar se metendo. Então, eu queria saber isso. Qual é esse limite do novo amor, entendeu? Tu viu minha cara, né? Porque eu ia dizer que isso aí daria uma live inteira. Mas eu resumiria, Tá. tentaria o limite do padrasto ou da madrasta é não invadir território que seria de pai e mãe. Ai, perfeito. Eu acho que dá para entender. Mas Ainda que naqueles casos de pais ausentes. ainda que naqueles casos de pai ausente. Olha só, e aí tem que pensar, mora junto, não mora junto, contextualizar a idade, mas geralmente o que eu digo? Mora junto, tá? Há quanto tempo? Porque tudo é contexto. Mas geralmente é assim. Lembra do quadradinho? Pena que eu não fiquei lá em pé. Eu poderia, tal coisa. A tua filha, eu falo filha porque é o que me veio, eu tenho filhas, né? Tá desobedecendo, tá faltando aula, fiquei sabendo que tá matando aula. Não tô sabendo nada disso das minhas, mas foi um exemplo fictício. Um exemplo. Padrasto fica sabendo. Não é papel do padrasto e cobrar satisfação se a criança está indo na aula, não está indo na aula, está fazendo ou não está fazendo direito os temas. Não é papel do padrasto. O papel do padrasto é ser, então, o parceiro da mãe, o apoio da mãe, porque cobrar dessa criança, mesmo que o pai é ausente, mas seria de pai e mãe. Então, o que o padrasto faria? O ideal é cada um, o ponto maior é cada um resolve com o seu. Ai, ótimo. Entendeu? Ótimo. Então, Entendi. tu pode, o padrasto comunica para a mãe da criança, no caso, e a mãe individualmente, não na frente do padrasto, porque daí, lembra que essa filha ou esse filho vieram antes desse padrasto. Sim, A tua relação primeira é essa. sim. São famílias que se constituíram antes. Preserva até a relação deles dois, porque se o padrasto vem dando xingão, ou cobrando, a criança vai dizer, a gente ouve sempre, tu não é meu pai. E não é mesmo. É. E não é mesmo.
Agora, mãe e padrasto tem que ter muita sintonia. E ele tem que respeitar muito o papel de mãe e ela tem que saber, porque eu ouço muita briga de padrasto assim, que ela é frouxa, ela não põe limite nessa criança. Eu ouço com criança, mãe de menino, independente, um de 50. Ouço muito. E eu digo para as minhas pacientes, nem sempre ele está implicando como tu acha. Às vezes ele está sendo um termômetro que está te ajudando a mostrar que tu pode agir um pouquinho diferente, que tu pode endossar ainda mais a tua hierarquia, porque a gente sai de um divórcio, às vezes, ai, a gente se sente culpada por não ter dado a família perfeita para o filho, daí fica mais permissivo. Então, o papel do padrasto aí, ou da madrasta, não é a madrasta chegar e ficar se implicando com, ainda mais madrasta e filha do Sim, parceiro. sim, sim. Porque Mas daí tem é muito ciúme, né? Madrasta e filho. rivalidade. Então, assim, o papel é o casal tem que estar suficientemente bem para se comunicar e o genitor responsável daquele lar ou este filho vai tomar as atitudes. Ah, então não pode falar nada? Não. Pode. Quer ver outro exemplo? Por isso que eu disse, olha o que é papel de pai e mãe. Deixa para pai e mãe, fala com pai e mãe. Agora, dinâmica da casa. Pô, a gente combina. Todo dia, todo mundo, vamos pensar, almoça, levanta, leva seu prato na pia, ou cada dia um. Lá em casa a gente tem escala de cuidar da cachorra, da Chanel. Então, cada dia um cuida. E aí, uma das crianças nunca leva seu prato, ou Sim. nunca faz. E é o padrasto ou a madrasta que está ali. Claro que Cada é pode, não, diferente. agora não é intocável. Entende? Ô, fulaninha, lembra que é a regra da casa. Ó, tu não tá de fora, tu é parte da família. Numa boa, não precisa agora também pular Sim. delicosamente com a criança, mas engaja. Isso pode. O que é de regra da casa, o que é dos combinados, o que é de pedir ajuda. Entendi. Aliás, madrastas podem até ser, digamos, meninas, eu passei por essa situação de ser muito parceira de uma enteada, porque daí eu já tinha filhos, daí juntava as luluzinhas e era muito legal. Confesso que eu tenho até saudade de uma enteada que eu tive. Então, tudo depende de como a gente lida, porque a madrasta não tem aquele peso de mãe de cobrança tão forte. Se ela não entrar em conflito, pode ser muito amiga da enteada. É só a gente sair do papel de rival. Agora, falando para nós, mulheres, Sim. mães, porque eu também, isso lembrei agora, gente, uma das dicas é, se você quer que o seu novo parceiro trate bem e acolha seus filhos, lembre, se ele tiver filho, você também tem que fazer a mesma coisa. É Porque daí muito. volta no que a gente falou no início, né? Eu não faço para os outros o que eu não quero que façam para mim. Então eu não me envolvo com pessoas, com caras casados que têm namorada, porque eu não quero isso para mim. É uma Exatamente. opção, né? Exatamente. Então, a mesma coisa, se o cara tem filhos, eu vou tratar bem porque eu quero que trate bem meus filhos. Acho que é um princípio básico, né? É um princípio básico da reciprocidade, que eu diria mais, Mai, da humanidade. Não é nem só, né? Mas se eu olho assim, ó, me envolvi com um homem que tem filhos, porque na nossa idade, eu até prefiro que tenha, É, porque ele vai entender melhor a relação com as minhas. O é, tempo que eu tenho que ter com as minhas filhas, se é um bom pai, é, já vai mostrar que vai respeitar que eu seja uma boa mãe é. e que eu saiba equilibrar. Mas olha só, eu olho aquelas crianças que estão entrando, crianças, adolescentes, entrando na minha casa com o pai delas, vamos imaginar. Eu lembrei, porque eu pensei, né? Eu vou olhar e vou pensar, meu Deus, que amores, porque eu gosto de adolescente, eu gosto de criança, eu quero ver esses adolescentes, eu me imagino como eles estão chegando na casa dessa forasteira, É. né? Então já é questão de humanidade acolher. Se a gente olha assim, não como rival, eu não posso olhar os filhos do parceiro como, ai, eles são reflexo da mãe, daí me fazem lembrar a mãe. Não, são reflexo do cara com quem eu tô. Até porque se olhar para as crianças como um reflexo da mãe, isso vai minar a relação do parceiro com o filho, com a filha, e vai prejudicar muito a relação que já existia. Prejudica Exatamente. sobremaneira uma criança que não tem nada a ver, porque se são filhos de um relacionamento, fatalmente vai se parecer, ou com o pai ou com a mãe.
É um dado de realidade, né? E todo mundo tem o lado bom e o lado ruim. Então, vamos lembrar que talvez pareça com o lado bom. A gente ressignifica dentro da gente. Mai, querida, eu tô preocupada que caia. E eu tava olhando, eu vi o Fernando, gostei do PowerPoint. PowerPoint é um dos meus rabiscos. A Santa Luxúria Casual, acabei de entrar e amei o assunto da live, muito necessário. O que a Márcia botou? Já dizia Cinderela, não consegui ver, a Márcia Ui. quer. Eu Ah, pensei a gente dar uma olhadinha. ela botou mais Diga, pra cima um outro negócio ali que eu achei bem legal. Essa Márcia. Tô procurando ali. Pode foi falar. psicóloga também. Ah, tá. Os conflitos se dão, isso Acho que se dão sim. principalmente na primeira década da separação. Adultos maduros, o terceiro vem acrescentar. Muito bom. É colega, né? Minha colega. Psicóloga também. Obrigada, Márcia. Adoro te ver aqui. Eu tinha pensado, mas eu não quero cortar abruptamente, só que eu me dei conta que 1h30 daqui a pouco vai cair. Eu queria salvar. Claro, claro, estava bem boa a nossa conversa. Gostei, gostei bastante. Obrigada. Eu que agradeço. Não vi o tempo passar, para variar. E te digo, a outra, aquela que a gente fez sobre violência, ficou com pendências para uma segunda. Ah, é E verdade. a de hoje, também eu tinha aqui, ó, até o que não pode ser feito, né? Qual é, esclarecendo o papel, eu tinha posto uma listinha rápida antes. O que não deve, pode ou não pode. Mas aí a gente vê, se tu quer que eu faça, Jana, amada. Se tu quer que, se a gente faz uma segunda parte, isso depois a gente faz as confabulações internas. Neca Esquizani. Assim, Obrigada, meu amor. Ela fez vários comentários bem legais, e, inclusive ela colocou mais para cima que às vezes a gente fantasia a pessoa e acaba passando para os filhos, enfim, né? O exato. pai e mãe do sonho. E ela diz também que o pai ou mãe de sonhos, mas quando os filhos conhecem os verdadeiros pais se decepcionam. No caso de repente, o pai não convive muito, enfim, né? Ela participou bastante. Um beijão, né? E obrigada por todo mundo que participou também, né? Mai, querida, mais algum comentário final? Por favor, fique à vontade. Não, só agradecer e qualquer coisa eu estou à disposição. Adoro conversar contigo. Saudade dos nossos tintim, né? Hoje tu veja a mudança dos tempos, ó. Tava tomando água. As duas. Assim. Gente, para quem não sabe, então, no início da pandemia, a Maiaja e eu tínhamos era quase que um programa semanal, toda segunda-feira, Tintim com elas, que acabou virando uma ação, né, para ajudar com a compra de outra mulher, divulgue outra mulher. E, nossa, eu também fiquei com saudade agora do Tintim com elas, não da época que a gente Não, do estava ali. tintim, Do porque a Tintim. gente falava sobre assuntos bem legais e pertinentes, né? Durante a pandemia. E às vezes, inclusive, a gente nem pegava um tema, assim, a gente falava É, sobre o dia a dia da gente, os conflitos, não só as profissionais, ainda mais as mulheres falando com outras mulheres, é. brindando, distraindo. Então, ai, me deu saudade mesmo. Maiaja, querida, sempre, sempre é um prazer conversar contigo. Tu é o tipo de pessoa, vou te dizer, que eu gosto de ter por perto, não só porque é Hum. advogada e não é advogada. Sempre é bom ter, mas porque eu cada dia mais gosto de ter pessoas com quem eu converse, que eu aprenda, que eu discuta ideias, que eu cresça e que eu sinta do fundo do coração que a pessoa torce por mim tanto quanto eu torço por ela. E tu és uma pessoa assim. E para quem nos acompanha, eu vou dizer, a maioria das vezes que a gente se encontra, a gente conversa, a gente faz o que a gente está fazendo aqui. É. A gente debate ideias, debate sentimentos, debate sonhos, desejos e aspirações. Jana, querida, que faz o nosso card, tira um print para nós, por favor, se tu puder. Eu estou meio longe aqui para fazer o print. Eu vou querer fazer um printzinho.
Acho que a Jana deve ter visto tirar. Obrigada, então, por mais esse momento e que venham as próximas, que eu sei que essa é mais uma e das tantas que ainda virão. Ai, Obrigada sim, pela tua ficou à disposição. participação. Obrigadão, boa noite, bom descanso. Beijo, beijo grande. Para ti também. Bom descanso, boa mudança aí. Beijo. Obrigada, beijão. Pessoal que nos acompanhou, muito obrigada pela presença. Obrigada, Bani. Muito obrigada pela presença e participação de cada um e cada uma de vocês aqui. Também enriquecem a nossa noite. Boa noite a todos. Vou deixar salva a live.